Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Kiss me quick, I who wish to have his feelings. Close your lips, I lips I long bit long. Cause tomorrow that's me sore and cinder, loud and spiting, leech up cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick and make my heart to grace it. Sigh that sound and a spirit so long. Cause tomorrow touch me sore and cinder, long and spiting, leech up cinder. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because I love you so. Bom dia! Hoje são 11 de julho de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, pura exploração financeira. Vou trazer aqui mais um trecho deste maravilhoso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo francês Allan Kardec, pseudônimo Allan Kardec. E aqui a 131ª edição, 131. Este livro foi impresso ano passado, julho de 2022. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec foi o fundador do Espiritismo. O Espiritismo é mais uma religião cristã. Interpreta o Evangelho, a Bíblia, de forma diferente em relação ao cristianismo evangélico, protestante e católico. O Espiritismo é mais uma religião cristã, mais uma fantasia cristã. Então aqui vamos analisar mais um trecho do livro. Antes aqui, o Allan Kardec, pseudônimo, né? Ele diz que recebeu esse pseudônimo de Allan Kardec de um espírito. Com certeza não era um espírito cearense. Mas vamos lá. O nome de Allan Kardec, na verdade, que constava na certidão de nascimento dele, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi professor de francês, nasceu na França, professor de francês, escritor e tradutor. Muito bem. No vídeo de ontem eu fiz 2 vídeos, né? 2. Nos 2 vídeos, muitas pessoas apresentaram atestado de vida, comprovaram que estão vivas. Essas pessoas aí continuarão a receber a aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, aposentadoria digna de um brasileiro. Então, um abraço aí a todos. Vamos lá. Dom Novan, Ângela Oliveira, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Antelino Miguel Rocha, Antônio Carlos Bernardo, William da Silva, Everaldo, Edu, da Cruz Dória, Edilina, José Hermes, Daniel Rodrigues, Lorival Soares, Sebastião Hilário, que mora em Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade, o Henrique Agostinho Silvério, que é profissional na arte de desenho. Ele fez aqui o desenho aqui, ó. Eustáquio Lins
de Sobral, Ceará, e Elvis Aaron Presley, dos Estados Unidos, né, em Tupelo, Mississippi, nasceu Elvis. Carlos Roberto, o RC. O RC possui um canal maravilhoso no YouTube, RC Papel Aceita Tudo. O Ademar Maquera, Plauto Leal, que está sempre presente aqui, com belíssimos comentários. Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. O Edson Martins, Carlos Roberto, Edilina, Edileuza Franca, Sargento Marques. O Plauto Leal, e aqui repeti, ó, não faz mal, não faz mal. O Célio Luciano, Irenilson Santos da Costa, o Ifrit Vieira, que mora em Curitiba, Terra Fria, Curitiba conheço, Samuel José, Carlos Otávio e José Jorginho e o Daniel Francisco. 26 pessoas aí apresentaram o atestado de vida. Então, gente, é assim. Então vamos aqui, veja aí, Kardec. Vamos aqui trazer mais uma passagem de Allan Kardec nas páginas 281 e 282 desta edição aqui maravilhosa. Comprei esta edição aqui anteontem em um shopping aqui em Brasília, porque o meu livro ali já estava muito velhinho. Aqui é um livro novo, ó, maravilhoso. Então vamos aqui a mais um trecho aí do Kardec. Vamos lá. Vamos aí, veja à esquerda acima, Jesus aí, e aí os evangelhos de Mateus e Lucas, 3 passagens aí. Mateus, capítulo 10, né, versículo 37, Lucas, capítulo 14, versículo 26, e Lucas, capítulo 14, versículo 33. Essas passagens aí são atribuídas a Jesus, o Jesus que está presente nas lendas do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Nas páginas 281 e 282 do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra essas passagens bíblicas aí e ele vai explicar o que é isso aí. Certinho, gente? Muito bem. Queria pedir um favor aqui a você novamente. Sempre peço esse favor, porque todas as vezes as pessoas ficam rindo. Quando eu começar aqui a analisar as explicações do Allan Kardec, eu queria que você aí, meu amigo, minha amiga, ficasse em silêncio, não risse. Porque quando você ri, eu escuto aqui e você me atrapalha. Você tira a minha concentração. É tão bom assim expor um tema concentrado, sem falas paralelas, sem risos. Então, por favor, quando eu estiver aqui lendo as explicações do Allan Kardec sobre essas passagens bíblicas atribuídas a Jesus, por favor, não fique rindo. Deixe para rir depois. Ria depois, mas não durante o vídeo, porque me atrapalha. Só peço isso aí a você, por favor. Então vamos lá. Veja bem, nas páginas 281 e 282 deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição, de julho do ano passado, 2022, o Allan Kardec traz estas passagens bíblicas aí e ele vai explicá-las. Então vamos aí, as passagens bíblicas. Em Mateus, capítulo 10, versículo 37, Jesus diz assim, veja, isso aí foi atribuído a Jesus. Jesus diz assim, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Essa monstruosidade aí
foi atribuída a Jesus. Jesus dizendo isso aí, essa monstruosidade familiar. Veja agora em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Jesus diz assim, atribuído a Jesus. Ele diz assim, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mais uma monstruosidade atribuída a Jesus. Vejamos a outra monstruosidade. Em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Jesus diz assim, atribuído a Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então veja aí, 3 monstruosidades atribuídas a Jesus. 3 monstruosidades do cristianismo. Muito bem. O Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nas páginas 281 e 282, ele vai explicar isso aí. Agora eu vou ler aqui alguma coisinha aqui. Eu dissequei, gente, porque o texto é longo. Eu dissequei aqui as principais partes do discurso do Allan Kardec, explicando essas 3 monstruosidades bíblicas aí atribuídas a Jesus. E existem mais, mas ele colocou aí de início as 3. Então vamos ouvir aí, ler o que o Allan Kardec tem a explicar sobre isso aí. Muito bem. Logo no início, veja aí abaixo, Allan Kardec. Logo no início da página, ele começa escrevendo assim, diz ele, certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Você já está começando a rir aí, não é? Bom, vamos lá. Gente, isso aqui que o Allan Kardec está escrevendo é para você rir muito. Mas eu queria que você não risse agora. Ele está dizendo o seguinte, veja, essas monstruosidades bíblicas aí, atribuídas a Jesus, essas que eu acabei de ler, diz o Allan Kardec que elas fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. O Allan Kardec está dizendo o seguinte, que esses discursos aí, atribuídos a Jesus, são coisas horríveis, são coisas más, é um discurso muito mau, entendeu? E que entra em contraste, esses discursos atribuídos a Jesus aí, entram em contradição com outras passagens bíblicas de amor trazidas também por Jesus. Entendeu? Allan Kardec está dizendo aí que essas passagens horríveis atribuídas a Jesus entram em contradição com outras passagens de amor propagadas por ele, entendeu? E aí, como os discursos aí são horríveis, aí o Allan Kardec diz que isso aí, já que entra em contradição com mensagens de amor de Jesus, já que entram em contradição,
Isso aí não pode ser analisado sob o ponto de vista literal, próprio da palavra, entendeu? Você não pode levar isso aí no sentido literal, já que entra em contraste com a propaganda de amor de Jesus. Então isso aí, esses discursos não podem ser tratados pelo sentido literal. Eles querem dizer outra coisa, entendeu? Porque contrariam a propaganda de amor de Jesus. Certinho, gente? Muito bem. Ele diz também aí que o que está nos 4 evangelhos foi escrito depois da morte de Jesus. Está certo, o Kardec aí. Está certo. Que as escritas aí, o que está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritas ali, os textos não foram escritos por pessoas que conheciam Jesus. Nada. Foram escritos depois da morte de Jesus, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Ele coloca aí, ele está certo. Ele está certo. Cristãos é que escreveram essas bagunças aí, essas maldades. Cristãos, e não um homem chamado Jesus. E aí diz o Kardec, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ele está dizendo o seguinte, que quem escreveu aí essas mensagens atribuídas a Jesus, horríveis, de ódio familiar, de renúncia a tudo para seguir a Jesus aí, ele está dizendo, o Kardec, que quem escreveu isso aí deve ter alterado, mudado o sentido da palavra de Jesus. Não ria, entendeu? Ele quer dizer que isso aí não foi bem expresso, que Jesus não iria propagar isso aí. Só que o Kardec se esquece de que a propaganda maior de Jesus, do cristianismo, a mais importante é, se você não crer em Jesus, se você não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Essa aí é o discurso mais forte do cristianismo. Sem isso aí, o cristianismo se acaba. E o Allan Kardec aí tenta amenizar uma coisa que é impossível de amenizar. Ele está dizendo aí, nesse textinho curto que eu acabei de ler, resumindo para você, que essas palavras aí, atribuídas a Jesus, entram em contraste, em contradição com outras passagens de amor também atribuídas a Jesus. E ele diz aí que, como o discurso aí é feio, como esses pronunciamentos aí de Jesus são feios, eles não podem ser levados no sentido literal, entendeu? Porque se fosse levar no sentido literal, acabou-se a doutrina cristã. Ele está dizendo assim, ó, viu? Sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Então veja, o Kardec está dizendo que esses discursos horríveis atribuídos a Jesus não podem ser levados no sentido literal, porque se forem levados no sentido literal próprio da palavra, acabou-se o cristianismo, porque não existe amor aí. É o que ele está dizendo, entendeu? Então você tem que levar isso aí no sentido literal, porque não foi bem isso que Jesus quis dizer, entendeu? Então não ria, porque você está atrapalhando isso aqui. Isso aqui é coisa séria, gente. Então é isso aí que o Kardec quis dizer logo de início, entendeu, gente? E é assim nas páginas 281 e 282. O texto dele é nesse sentido aí. Então, tudo bem. Vamos passar agora, veja aí à direita. Veja, novamente aí mais um trechinho da explicação dele na mesma página ainda. 281, à direita aí, veja. Ele escreve assim, continuando. O sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Veja aí, na tentativa desesperada de defender esses discursos de ódios aí atribuídos a Jesus, o Allan Kardec cria mais uma ideia aí. Ele diz que o sentido primitivo aí,
veja, das traduções de uma língua para outra, com certeza alguma coisa aí foi alterada. Veja, ele está dizendo que esses discursos de ódios aí atribuídos a Jesus, na verdade, sofreram alteração quando foram aí sendo traduzidos de uma língua para outra. Sofreram alteração. Tudo isso é conversa fiada do Allan Kardec. Alteração aí, você pode ver alteração em algumas palavras. Nada tem a ver essas alterações com o teor por completo dos textos aí. Propagandas de ódio realmente. E dizer que isso aí sofreu alteração, mudança drástica, jamais. Jamais. Isso aí é texto antigo, há 2000 anos, escrito por cristãos aí que queriam que as pessoas aderissem a essa superstição cristã. E aí propagavam isso aí, para que as pessoas ficassem com medo e aderissem à crença cristã. Uma superstição. Essa é a verdade, entendeu, gente? O Allan Kardec está dizendo aí que esses discursos de ódio aí, de pavor, atribuídos a Jesus, podem ter sofrido alteração, porque não foi bem isso que Jesus quis dizer. É para você rir muito. Então vamos lá. À direita aí, continuando, na página 282, ele volta a escrever aí sobre o assunto, sobre esse ódio aí de Jesus. Veja, em Lucas, capítulo 14, versículo 26, um cristão escreveu isso aí atribuindo a Jesus. Escreve assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O cristão que escreveu isso aí, atribuindo a um certo Jesus, esse cristão aí nada entendia de amor, nada entendia de amor, de solidariedade. Então veja, diz aí na página 282 que esse termo aí, odiar, veja o que diz o Kardec. À direita aí, página 282, ele diz assim: o termo odiar, nesta frase de Lucas, e aí ele repete, ó, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, aí diz o Kardec, esse termo odiar está compreendido nessa hipótese. Veja, ele está dizendo aí que esse termo odiar deve ter sofrido alteração. E aí mudou o sentido da frase, o que é um absurdo. Veja, ele está dizendo aí que o termo odiar, nessa passagem de Lucas, deve ter sofrido alteração. Não era isso mesmo que Jesus quis dizer. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. E aí ele diz, ó, o Kardec, à direita aí, ele diz, ó, que a ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Ou seja, que esse recado aí horrível de ódio, ele diz aí que ninguém pode atribuir isso aí a Jesus, porque em outras passagens do Novo Testamento, Jesus pregava o amor. Então, já que pregava o amor, essa passagem de ódio aí não pode ser atribuída a Jesus, diz ele, que é um absurdo, olha aí. Isso aí é atribuído a Jesus, como também aquelas palavras de amor também, em outras partes dos evangelhos, também são atribuídas a Jesus. Então o Kardec não ria. O Kardec diz assim: as passagens atribuídas a Jesus de amor são de Jesus. Agora, as passagens de ódio também atribuídas a Jesus não são de Jesus. Não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. É o que diz o Kardec aí. Isso é brincadeira, gente. Ou seja, aquelas passagens bonitinhas atribuídas a Jesus, sim, são de Jesus. E as passagens más atribuídas a Jesus não são de Jesus. Gente, isso é brincadeira. É brincar com a boa fé das pessoas. Então veja o resumo aí que eu fiz abaixo, gente. Veja aí, Kardec. Nesse texto dele,
explicando aí as 3 passagens bíblicas acima, explicando as 3 passagens bíblicas acima atribuídas a Jesus, nesse texto dele, que está nas páginas 281 e 282, é para você rir muito. Então, eu fiz aí o resumo. Como o texto é longo, eu fiz o resumo aí. Então, veja o que é que o Kardec diz nas páginas 281 e 282, tentando explicar o inexplicável. Veja abaixo aí à direita. Ele diz assim, 4 pontos aí. Diz ele que essas passagens atribuídas a Jesus, essas passagens de ódio, entram em contradição com as passagens de Jesus de amor, certo? Entram em contradição, dizem coisa diferente, entendeu? Isso aí é uma realidade, porque não existe uma pessoa chamada Jesus aí. Quando você estuda com amor os 4 evangelhos, você vê ali que são várias pessoas com várias ideias diferentes, escrevendo loucuras e atribuindo essas loucuras a um certo Jesus. É por isso que há contradição. Um prega o amor, outro prega o ódio, e numa mesma pessoa. Na verdade, não. São várias pessoas escrevendo e atribuindo tudo a um certo Jesus. Entendeu? É por isso que existem vários, não apenas um, mas vários Jesus aí nos 4 evangelhos. Porque são pessoas escrevendo e não um ser humano chamado Jesus. Daí as contradições. Daí mensagens de amor e também mensagens de ódio. Essa é a verdade. E diz o Kardec aí, segundo ponto abaixo, veja à direita. Ele diz que esses textos, trazendo ódio atribuídos a Jesus, que esses textos aí não foram bem expressos, sabe? Não foram bem expressos, não foram bem escritos. É isso que ele quer dizer. Já os textos bons atribuídos a Jesus, ele diz, sim, são de Jesus. Agora, esses textos de ódio atribuídos a Jesus, ele diz, não foram bem expressos, não. Não foram bem, não é isso que Jesus quer dizer, não, macho. Entendeu? O terceiro ponto aí, ele diz que algumas pessoas podem ter alterado o sentido, ou seja, quando o texto é ruim, atribuído a Jesus, quando é uma propaganda de ódio atribuída a Jesus, diz o Kardec que é porque algumas pessoas aí podem ter mudado o sentido, não é isso não, entendeu? Quando os textos são bons, ele diz, Jesus. Quando os textos são ruins, não é Jesus não, isso aí foi alterado por alguém, entendeu, gente? E o quarto ponto aí, veja, à direita, ele chega ao cúmulo de dizer, que essa propaganda aí, essas propagandas de ódio, não foram pronunciadas por Jesus. Ele chega ao cúmulo de dizer isso aí, não foram pronunciadas por Jesus. Alguém aí, entendeu, gente? Então, para o Kardec, as mensagens de amor atribuídas a Jesus nos 4 evangelhos são de Jesus. Já as mensagens de ódio não são, foram pronunciadas por alguém aí. Gente, é para você rir muito. É para você rir muito. Então veja aí, terminando, voltando lá. Você vê propagandas de ódio aí. Os cristãos que escreveram o que está aí em Mateus e Lucas foram cristãos, autores cristãos, escrevendo esse ódio aí e atribuindo isso aí a Jesus. E é assim em todos os evangelhos. Pessoas escrevendo e atribuindo a Jesus. E aí vem textos de amor e textos de ódio. Veja aí, em Mateus, novamente, para encerrar, Jesus diz assim, atribuído a ele, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Que horrível, gente. O cristão que escreveu isso aí não entendia de amor, jamais. Era um imbecil,
Veja, exigindo que alguém ame mais outra pessoa do que a ele próprio. E aí em Lucas 14, 26, veja, ele diz assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos e a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem escreveu isso aí queria que aqueles abestados há 2000 anos lá na Palestina, analfabetos em quase totalidade, queria que esses abestados aderissem à crença deles, seguissem a um certo Jesus. Eles queriam isso. E aí os abestados deixavam a família, deixavam a mulher e os filhos para acompanharem aí um certo cidadão chamado Jesus. Então essa propaganda aí, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, é para que o abestado daquela época deixasse a própria família e seguisse a Jesus. E a gente vê isso aí nos evangelhos, essa maldade aí. E em Lucas 14, 33, veja acima, Jesus diz assim: todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Veja aí, a igreja, o cristianismo é louco por dinheiro, em toda a sua história, louco por dinheiro. Então aí a propaganda, ó, você deve renunciar a tudo. Aí os fiéis acompanhavam ali os cristãos e passavam dinheiro para eles, vendiam terrenos, entendeu? Vendiam bens, renunciando a tudo, entregando o dinheiro aos discípulos. Isso aí está nos 4 evangelhos. Os discípulos ali recebendo dinheiro. E também em Atos dos Apóstolos, né? Sempre assim. Os abestados daquela época, acreditando nisso, vendiam seus bens e levavam o dinheiro para os discípulos. Veja, é isso aí, ó. Assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eles propagavam isso aí, ó. Aí o cabra vendia tudo, coitado. Vendia sua propriedade e levava para os discípulos, loucos por dinheiro, ó. Renunciando aos bens materiais para acompanhar esses malucos lá, os cristãos malucos do século há 2000 anos. Entendeu, gente? É um discurso aí de ódio para lavagem cerebral para que os abestados daquela época seguissem aí as ideias deles, dos cristãos, entendeu? É isso aí a verdade. Aí vem o Kardec agora dizendo que não, essas passagens aí entram em contradição com outras passagens de Jesus. Entram. Ele diz, esses textos aí ruins não foram bem expressos, sabe? Não foram bem expressos. Ele diz também, algumas pessoas, sabe? Algumas pessoas, entendeu? Podem ter alterado aí o sentido. É para você rir muito, gente. É para você rir muito. Então aí, mais um vídeo e muito obrigado.